o Brasil nunca repetiu uma eleição. Que de 2 em 2 anos a gente vai lá e mexe em alguma coisa na regra. Porque presidente, senador, isso aqui, uma perpetuação do poder. O poder é muito bom, né? Poder e dinheiro, vamos dizer assim, meu amigo, não é brincadeira, né? Todo partido tem uma escola, são as suas fundações, mas a grande maioria acaba não usando a fundação para essa finalidade. Se você é de esquerda, você é de direita, é ser humano, né? Então, assim, a gente não deixar sobrepor nossa opinião pro outro, né? Eu acho que isso é muito importante. O Brasil, nos últimos 10 anos, começou uma série de movimentos da sociedade nesse sentido. Olha, vamos tentar melhorar o debate público aqui, a gente quer qualificar o debate, e a melhor forma de você qualificar o debate é qualificar o debatedor. Fala pessoal, está começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Aqui da capital federal do país, nosso episódio 82. Vamos mergulhar fundo nos processos políticos que moldam nossas vidas, tanto em nível nacional quanto em nível distrital. Nosso convidado tem uma vasta experiência em análise política, gestão pública e muito mais. Mas antes de iniciarmos e apresentarmos nosso convidado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar no sininho para receber notificação. Estamos aqui semanalmente produzindo conteúdos para você. Este episódio é patrocinado pelo FIBO, a ferramenta ideal para quem está se preparando para o Enem. Se você ou alguém que você conhece está nessa fase, confira que o FIBO pode oferecer para transformar os seus estudos. Eu sou Vitor Mesquita, violeiro, produtor, audiovisual, e estou aqui com meu amigo Fábio Gabriel, que é professor de jiu-jitsu, empreendedor, e nós somos os hosts aqui do Lamparina Cash. Estou aqui, Fábio Gabriel, mais um episódio super especial com convidados super especiais. E hoje o convidado Horácio Ramalho, cientista político com mais de 15 anos de experiência. Horácio tem uma trajetória impressionante, trabalhando diretamente em campanhas políticas, assessoria parlamentar e movimentos sociais. Ele também é um analista perspicaz do comportamento político brasileiro e internacional. Bem-vindo, Horácio, ao Lamparina Podcast. Obrigado, obrigado pela oportunidade, vai ser um bate-papo bem legal. É a primeira vez que eu estou fazendo um podcast, né? E aí um pouco nervoso, mas estou super empolgado para fazer o bate-papo com vocês. Show de bola, Horácio. E para começar, o que é política? Essa é a pergunta, né, de $1 milhão. Política é assim, você vai ter vários conceitos, filósofos, cientistas políticos, sociólogos, que vão falar sobre isso, cada um de um jeito. Basicamente, para mim, eu sempre falo, tem uma passagem da Bíblia que explica, adapto muito bem, que lá fala que onde estiverem reunidos 2 ou 3, ali eu estarei. Na Bíblia tem uma parte, um versículo que diz isso. E para mim, o primeiro conceito de política é exatamente esse. Se tiver 3 pessoas e os 3 ali desejarem uma coisa e os outros 2 outra, se inicia uma disputa. E aí se você, para não resolver pelas vias de fato, numa briga e tal, e principalmente isso quando a gente remota a milhares de anos atrás, você vai ter que haver uma discussão e entrarem num acordo. Então esse acordo, assim, uma política começa nesse início do ser humano. Mas eu acredito que, assim, as visões mais modernas hoje, principalmente no nível Brasil, democracias do Ocidente, seria uma política bem representada, uma democracia representativa de qualidade, que é onde as pessoas votam regularmente, onde os poderes funcionam. Esse seria um conceito mais moderno. A política se constrói com a sociedade, concorda comigo? Sim. A política não é uma ciência exata, ela é construída com pessoas. E qual a nossa comparação hoje? Hoje a gente vive uma sociedade, o Brasil principalmente, digamos assim, politicamente de um lado e de outro. Ainda estamos vivendo isso. E a comparação na construção da política no Brasil e com outros países.
Você pode trazer uma comparação especificamente para que a gente possa entender que tudo isso faz parte pela construção da sociedade, pela evolução da sociedade? Estou certo ou estou errado? Tá certo. Quando a gente coloca o conceito de democracias modernas, votar, e você acabar com meios violentos para a resolução de problemas, isso é uma coisa muito recente para a gente. Se a gente voltar 200 anos no tempo, você começa a ter ali Inglaterra, Estados Unidos, 300 anos no tempo, você vai achar praticamente nada disso daí. Então, assim, quando você coloca nos últimos 50 anos, aí de fato, apesar de haver alguns retrocessos, mas assim, a democracia, digamos, o viver em sociedade vem avançando com os anos. Hoje se fala muito na polarização política, né? Principalmente no Brasil. Mas isso não é um fenômeno só do Brasil. Isso não é um fenômeno que só aconteceu no Brasil, ou só está acontecendo agora. Digamos assim que é meio antagônico, é a ideia de antagônicos, né? Sim. Nos Estados Unidos, desde praticamente todas as eleições, ou você vota democrata ou você vota republicano. Então lá os partidos são bem antagônicos. No parlamento inglês, ora os conservadores, ora os trabalhistas. Então são partidos bem antagônicos também, na visão de mundo e nas práticas. Aqui no Brasil, o que a gente pode colocar é que não havia apesar de na década de 90 se ter a ideia da polarização PT-PSDB, mas nas ideias, mesmo na prática do governo, não foram governos tão distantes. Era muito mais uma retórica do que propriamente a prática ali no governo Fernando Henrique, principalmente. No início do governo Lula, o governo Lula 1 e 2 também, você começa a ter assim, uma puxada de forçar para um lado, é no governo Dilma. A Dilma, sim, começa a implementar mais políticas à esquerda, ela começa a fazer mais os confrontos e tem até um filósofo francês muito famoso, do Vigier-Ponine, fugiu o nome dele. Agora, ele tem um outro livro, que é Microfísica do Poder. E aí ele vai falando sobre várias coisas extremamente racionais, sobre poder, de como isso é sempre calculado, mensurado. É bem interessante. E é mais ou menos isso. Toda vez que a gente guina para um lado, automaticamente você está criando uma força antagonicamente tão forte quanto para o lado que você... A guinada da Dilma produziu o Bolsonaro. Uhum. A guinada muito forte do Bolsonaro produziu o Lula de volta. Uhum. Então, assim, a tendência para caminhar ao centro, o Brasil vai ser quando as duas partes começarem a diminuir. Então, hoje, nos Estados Unidos, não tem nada parecido disso acontecer. Na União Europeia não tem nada parecido disso acontecer. Aqui na América Latina também não, porque também está 8 ou 80 em todos os lugares. E no Brasil, a gente também, eu não consigo ver de que vai ter um candidato super ao centro. Não, provavelmente a gente vai ter que decidir em 2026 entre Lula ou alguém do Lula versus o Bolsonaro ou alguém do Bolsonaro. Entendido. Uhum. E assim, você como um cientista político, até que ponto você vê que é saudável essa polarização? Do ponto de vista de conviver em democracia, eu vejo que é saudável, porque assim, viver num sistema democrático, para mim, é a gente saber conviver respeitosamente com o diferente. Uhum. Isso não pode extrapolar para violência físicas, agressões. Então, assim, para mim, olha, eu tenho um partido aqui que defende totalmente o Estado tem que ser dono da farmácia, do estacionamento, do supermercado. O que é isso? Para mim não tem problema. E você tem outro ponto assim, que o Estado, nem segurança pública, digamos assim, seriam os extremos das duas partes. Acredito que e o parlamento é o local de convivência para isso. O sistema brasileiro, como ele foi feito para calibrar e regular isso daí. Por mais que muitas pessoas criticam o presidencialismo de coalizão,
A eleição de presidente da República, o presidente do Brasil é um presidente muito poderoso. Quando você coloca atribuições institucionais e funções que o presidente da República do Brasil tem, ele é muito maior do que o dos Estados Unidos. O Biden não é dono de empresa de petróleo, de empresa de energia, de banco, de uma série de outras empresas. O Biden não pode mandar projeto e vetar na vontade que ele quiser, não troca um pedaço do orçamento na mesma velocidade que o presidente do Brasil troca. Então, assim, quando você vai para os parlamentarismos europeus, então é isso, o primeiro-ministro dá uma escorregada, cai o governo, convoca outro. Então, assim, é bem equilibrado. O Brasil, ao nosso modo, eu falei, a nossa jabuticaba, né, que só tem aqui, a gente foi o sistema de presidencialismo de coalizão formado por nós. Horácio, deixa eu só fazer uma pergunta quanto a isso aí, só para... Eu sei que você está na conclusão de pensamento. Nós não temos hoje, para uma conservação de poder, existe um presidencialismo, mas com a cara do parlamentarismo, até porque muitos projetos são barrados na porta de uma Câmara, né? Então, muitas coisas acontecem, existe um poder muito grande do presidente, mas existe também, pela conservação do poder do parlamentarismo, uma barganha. Sim. Existe uma barganha tão grande. Estou errado nesse pensamento? Não, esse é o ponto, né? Você pega o Bolsonaro, quando foi eleito, não fez maioria, e o Lula, quando foi eleito, passou longe ainda de fazer uma maioria. O Bolsonaro elege um número de deputados federais em 2018 e senadores muito maior do que o Lula elege em 2022. Então, essa ideia de maioria é como se a população brasileira escolhe o presidente com 51%, né? Vamos deixar como se fosse bem apertado assim, 51%, o presidente foi escolhido, mas eu só dei 15% de base para ele no Congresso. Automaticamente o presidente tem que negociar com 85%. Então, assim, isso é o sistema que a gente tem. Foi uma briga na reta final ali da Constituinte, isso, né? A nossa Constituição foi toda feita, ela, de fato, para ser parlamentarista. Aí numa briga com o Sarney, o pessoal não muda e tal, aí faz o plebiscito, e aí o brasileiro opta pelo presidencialismo em vez do parlamentarismo. Mas aí o problema é que as regras foram feitas lá atrás para que o nosso governo fosse parlamentarista. Entanto que, depois disso, há N reformas constitucionais no sentido de tentar adaptar as duas coisas. Porque, ora você tem um presidente mais forte, ora você tem um presidente mais fraco. Aí você tem um presidente, vou pegar o caso do Michel Temer, que foi um presidente produzido 100% pelo parlamento. Sim. Então ali o compartilhamento de poder era altíssimo. O Fernando Henrique tinha sido senador e ministro que veio lá, ele compartilhava o poder muito bem. O Bolsonaro não começa, né? Ele começa fazendo o seu governo com divisões ideológicas mesmo. Ele não pedia indicação dos partidos de direita, ele pediu indicação da bancada do agro, bancada evangélica. Então, ele foi em segmentos do parlamento. Depois ele viu que não dava para ele ficar negociando no varejo, no atacado, e passou aí para o varejo. Então, assim, o Brasil, eu gosto muito, só para ressaltar do nosso sistema. Hoje a minha crítica, quando eu falo assim, eu acho que se entendem bem, até porque de 4 em 4 anos a gente troca. O presidente da República é trocado ou renovado. O 100% da Câmara Federal é trocada ou renovado, o cara que disputa e se mata para poder estar lá. E o Senado, 1/3 e 2/3 a cada 4 anos. Agora, em 26, trocamos 2/3. O problema hoje do Brasil, para mim, é que você está no judiciário, que resolveu chamar para si responsabilidades e temas que não competem a eles. De fato, você tem uma série de coisas, prisão de parlamentar. Isso é um problema que o Congresso tem que resolver. Você vai soltar, depende disso, você vai ter N casos de todo tipo de parlamentar sendo preso. Tem o caso da Marielle, tem de corrupção, você teve o Eduardo Cunha.
esse tipo de coisa, há previsões regimentais e constitucionais de como conduzir. Não precisa do judiciário intervir no processo. Da mesma forma que você imagina se a torta e a direita ou qualquer denúncia sobre ministros do STF, o Senado fosse lá, saísse afastando os ministros do STF. Seria uma coisa absurda. Então, o que vem ocorrendo. E assim, a polar que eu perguntei quando eu perguntei quanto é saudável isso no ponto de vista das pessoas, né? Porque quando tem uma polarização, né, dois pensamentos diferentes, muitas vezes quando entra numa postura de ataque um contra o outro, a gente só vê o negativo, né? A pessoa está no poder, um lado está exercendo o poder e a oposição fica ali batendo. Aí quem está olhando parece que, cara, tá horrível. Pede guerra. Aí quando o outro, aí muda, mesma coisa, a mídia, então assim, como a gente, né, como cidadão, a gente pode poder entender melhor para a gente tomar melhores decisões e também a gente no nosso dia a dia poder até começar a ter algumas previsões de análises pessoais, falar, cara, esse caminho que o país está tomando talvez não seja tão bom para isso, para aquilo, eu vou me resguardar para isso, aquilo. Porque a política é muito importante, né, para o nosso dia a dia, né? Quando a gente olha, eu comecei um negócio de política em 2004. Então, vai fazer 20 anos que eu acompanho política assim, ininterruptamente. Desses 20, eu passei 14 filiado a um partido político. Foi o PSDB e foi justamente no período da oposição inteira aos governos do PT. Começa ali no início do governo Lula. Aí foi quando eu me envolvi 100%, foi em 2006, na campanha do Alckmin, 10 Serra, 14 Aécio, 18 Alckmin de novo. Aí eu voto já no Bolsonaro no segundo turno de 2018 e guino, na teoria, o que chamam na direita, né? Eu brinco que eu falo, olha, eu sempre tive de um lado as posições que foram mudando ao longo do tempo. Isso daí. Então, a parte de estar há muito tempo, o que eu observo é assim, a eleição do Aécio e da Dilma foi uma eleição muito polarizada ali e muito midiática. E assim, muito cultural. Você teve uma série de artistas que se posicionaram a favor do Aécio, contra o Aécio, mesmo com a Dilma. Então, assim, você começou a tirar naquela eleição a parte da sociedade, digamos assim, não vou usar o termo pensante, mas assim, o início do que seriam os influencers, mas num termo geral. As pessoas que de fato influenciam em seus setores, você teve vários empresários que declararam apoio. Assim, aí você começa a dividir o país naquela eleição. Quando a Dilma ganha, numa eleição apertada, no segundo turno, sem o PT fazer maioria no Congresso, o PT vai para um segundo turno sabendo que não tinha feito maioria no Congresso. O início do governo Dilma deveria ter sido um governo de apaziguação. Olha, vamos apaziguar e tal. Ela foi um governo de confronto. O governo da Dilma de 2015 é confronto muito maior do que o que foi em 2011. Resultado, um impeachment. Assim, no tanto que eu falava, para mim era uma questão de quando ia acontecer o impeachment. Depois da eleição do Eduardo Cunha na presidência da Câmara, ficou claro o tamanho da Dilma, o tamanho da oposição e o tamanho do Centrão. Então, você olha as votações, porque a oposição tinha um candidato, o PT outro, e o Eduardo Cunha era o candidato do Centrão. Mas assim, que o termo volta com ele, né? A ideia de Centrão. E aí, ali ficam muito claras algumas coisas. Aí você tem derrubadas de veto. Nunca se derrubou tanto vetos. O presidente da República sequer tinha. O Lula e o Fernando Henrique nem apreciavam vetos já deles. mostrando qual que seria o desencadeado da história. Né? Exatamente. Então, assim, é saudável, acredito sim. O que você tem que ter um controle para não passar do ponto. Não acho que o TSE
STF esteja fazendo é o correto e tal, senão eles não têm poder de legislar sobre a eleição, e tem o máximo que eles poderiam fazer é mandar sugestões ao Congresso Nacional. Se o Congresso brasileiro não entende que isso não é uma prioridade para estar no regramento da eleição, tem que respeitar. A gente tem que respeitar. Assim, se o presidente, o executivo, não manda uma mensagem também para o Congresso aprovar sobre como disciplinar o processo eleitoral de uma série de coisas, a gente tem que entender que, olha, as duas partes que passam pelo julgamento do povo não querem se envolver nesse assunto. E aí uma parte minúscula da sociedade vai querer influenciar todo o debate, alijando o Congresso e o próprio Executivo. A gente tem que fazer esse tipo de reflexão sobre isso, mesmo você sendo contra ou a favor. Você tem fake news e tudo mais, são importantes, mas deixa que o Congresso ou o Executivo mande uma lei para o Congresso lá disciplinar isso daí. Não cabe ao Judiciário se autodeclarar como censor. A política, na verdade, é o governo de opiniões, né? E articulações. Nós temos lá pessoas que estão... que nós colocamos especificamente para poder representar o povo, digo, na Câmara, né? Para poder justamente articular certos segmentos da sociedade. Então, nós vivemos, na verdade, um governo de opiniões, né? Esse é o certo, aquele é o certo, esse é o certo, aquele é o certo. Na verdade, são articuladores, os deputados, os senadores são articuladores políticos, né? O que é a política é justamente você defender algum outro segmento, algum outro pensamento, né? Hoje, os segmentos, o sistema político brasileiro, ele se compara a outro sistema político de outro lugar do mundo, e você acredita que o sistema político brasileiro, esse processo político brasileiro, é um processo de evolução, um processo que se adequa à nossa sociedade ou não? Olha, assim, de cabeça, não. Talvez, assim, algum da América Latina, porque, por exemplo, na Argentina, o Milei só conseguiu... No Brasil, ele não seria candidato, se não existiria um Milei pela nossa regra eleitoral. Acho que, assim, não temos. É jabuticaba. Nosso sistema é só a gente que tem mesmo. Porque os Estados Unidos, você não vota diretamente para presidente, é voto distrital, o mandato é 2 anos, então, assim, o deputado ele acaba uma eleição e começa a pensar na outra. Lá o sistema é completamente diferente daqui. O Senado, de 2 em 2 anos, está trocando um terço dos senadores. Lá é só 6 anos o mandato do senador. E por ser distrito, então, assim, é extremamente focado. O cara tá ali, eu só preciso pedir voto aqui. E você vê que o nosso sistema político, na verdade, nosso processo político é um processo que se adequa à nossa sociedade especificamente? Olha, tem uma máxima, uma brincadeirinha assim, que o pessoal da área é o seguinte: o Brasil nunca repetiu uma eleição. Porque de 2 em 2 anos a gente vai lá e mexe em alguma coisa na regra. Nesse aspecto, os Estados Unidos também faz. Porque de 2 em 2 anos eles mudam os distritos. Porque a definição dos distritos nos Estados Unidos é do governador. Então o governador vira e fala, olha, bota esse pedaço para cá porque ele vai continuar mais republicano. Bota esse para cá que ele vai continuar mais democrata. Então eles vão mexendo em regras toda eleição. Os distritos vão mudando. Voto por correspondência antecipado até tal dia, que foi a discussão da briga com Biden e o Trump, foi essa, basicamente. Tem morto votando, porque mexeu nos prazos. Então, assim como nós, você pega todo o regime militar, você tinha uma série de alterações. Por que inventaram o programa eleitoral? Foi porque o regime militar ali entendeu que precisava falar melhor. Senador biônico. Então, assim, o Brasil, ele vai sendo, o termo manipulado pega mal, mas seria quase construído, isso. Né? A cada eleição, por quem está no poder. Sim. Quem está dentro não quer sair. Essa é a lógica. E aí você, de 2 em 2 anos, você tem algum tipo
de alteração da regra. Eu vou pegar... Eu, por exemplo, quando comecei a votar, tinha showmício. Uhum. Aí o PT falava que não tinha como o PT, de fato, não tinha dinheiro para bancar showmício, e era muito uma briga por causa do Distrito Federal. Eles subiram o problema para o parlamento, porque o Roriz conseguia fazer show de todo mundo aqui, e eles não. Aí levaram a discussão, acabaram com o showmício. Aí coloca a contribuição de pessoa jurídica, o Congresso libera. Aí depois o STF diz que não pode. Quando isso aconteceu, qual que era a lógica natural? Vamos adaptar o sistema aqui para estimular a doação de pessoas físicas, fazer PECs, como nos Estados Unidos, criar um modelo para que a sociedade participasse do financiamento. Aí eles tiveram a excelente ideia. Não, mas a sociedade pode participar do orçamento com a gente tirando diretamente, né? E para piorar, não, mas quem está aqui vai definir a repartilha do fundo. Do próximo. Então, assim, as regras no Brasil são jogadas o tempo inteiro, há décadas, para manter quem está lá. Tem uma afirmação aqui de um político, um historiador escocês, na verdade, vã esperança de querer fazer os homens felizes por meio da política. Carlyle, historiador escocês, em 1795 escreveu. Você acredita que os homens, por meio da política, podemos ser felizes? Olha, assim, não tem como você resolver os problemas sem a política. Esse é o mal. Tem a frase do Churchill, né, que é o pior sistema inventado, mas não tem nada melhor do que ele, a democracia. Então, assim, eu acredito que a gente não tem para onde correr. O que a gente tem que a democracia tem que ser um sistema democrático, porque senão você vive em regime Venezuela, China, Cuba, onde você não pode contestar o governo. Então, isso é muito pior. E você não consegue ter um avanço da sociedade nível capitalismo sem liberdades. Então, assim, eu particularmente acho que, com todas as críticas ao que acontece atualmente nos partidos no Brasil, boa parte por culpa deles próprios, você pega quando você cria o fundo eleitoral, você aumenta o fundo partidário, você vai criando uma série de regras pela manutenção deles, e é isso, eles mexem nas regras para os atuais. E eles ficam tão acomodados na situação que esquecem de olhar o que está acontecendo. E é por isso que você tem uma mudança muito forte de poder, né? É isso. Político se constrói? Bastante. E existe escola que você possa trabalhar o político, ou seja, sua formação e fundamentos? Estou trazendo para trazer o gancho do Renova, né? Isso, temos sim. Na teoria, todo partido tem uma escola, que são as suas fundações, mas a grande maioria acaba não usando a fundação para essa finalidade. E aí o Brasil, nos últimos 10 anos, começou uma série de movimentos da sociedade nesse sentido. Olha, vamos tentar melhorar o debate público aqui, para tentar... a gente não tem necessariamente quer influir, a gente quer qualificar o debate, e a melhor forma de você qualificar o debate é qualificar o debatedor. Então a gente quer melhorar ao máximo a qualidade dos nossos políticos. O Renova hoje é a Escola de Formação Política, né? Que é o livrinho, vou deixar para vocês o nosso livrinho. A gente faz formação política continuada e para campanhas em si. Por exemplo, a gente está com 3 turmas agora só em campanhas de prefeito-vereador. Deve ter aí mais ou menos uns 250 alunos em cada uma dessas turmas. Aí com a que vai entrar agora vai bater mais de 1.000 alunos com as 2 próximas que estão entrando. Então, assim, e o curso, né, assim, a gente lá fala 100% sobre os valores democráticos, sobre campanha em si, como você fazer a gestão de sua campanha, como você planeja sua campanha.
não entra no debate político-partidário em nenhum momento, até porque a gente vai ter gente lá, No caso PSOL, ideológico, PL, PT, né? A gente tem gente de todos os partidos, que essa é a intenção mesmo, e a nossa ideia é justamente essa, vamos qualificar. Agora a gente acha que forma ao todo, entre ano passado e esse, até para a campanha de prefeitos, a gente acha que chega a 3 mil alunos formados. É presencial? Online. Online. Aí tem algumas formações presenciais que contam horas e pontos para o curso. Inclusive, aqui, dia 25 de maio, vai ser aqui em Brasília o encontro do Renova Centro-Oeste Norte. Aí os alunos que estão formando, que são da região Norte e Centro-Oeste, todos, dia 25 de maio estarão em Brasília para a entrega do certificado. E aí não é só a entrega do certificado, vai ter aula um dia. Eu mando o convite para vocês quando a gente tiver o convite pronto. A gente vai deixar para convidar justamente a partir dessa semana, por causa do feriado. Né? A gente fala, não, o maio só vai de fato começar na segunda-feira. Eu lembro todo mundo. Até domingo é abril. Aí a gente vai começar a convidar, eu convido vocês para ir lá, conhecerem. Mas tem sim, a gente tem outros movimentos. Tinha o RAPS, que agora estão passando por um momento de reconfiguração. Você tem o Legisla também. Você tem vários movimentos que tenta qualificar o mandato do deputado, qualificar o deputado, alguns qualificar o eleitor que procura. Então, assim, tem soluções. E a gente agora, nos nossos planos, a gente não forma mais só aluno de fora para dentro. A gente quer dar a formação continuada. Porque assim, estava tendo formação os que passavam no Renova que não eram políticos, e eles tinham formação continuada. A Tabata Amaral, todo mundo acaba lembrando dela, ela é aluna Renova da primeira turma, e ela continua, ela dá cursos lá, faz palestras com a gente, ela não é mais hoje só uma aluna, é uma alumni e super parceira nossa, com muitas grandes chances de ser prefeita de São Paulo agora, furando um pouco da polarização. Acho que ela tem bastante caminho para fazer isso lá em São Paulo. E estamos agora pegando já no mandato deputados que representam e acreditam nas ideias do Renova, e vamos trazê-los. Já então, pensando deputados que já são, vamos dizer, aqueles que já são deputados vêm para o Renova para poder trabalhar a parte de fundamentação, ou seja, alfabetizar os políticos, que na verdade nós precisamos muito disso, né? Saber fazer um plano de governo, exatamente, saber encaminhar quais são os fundamentos para você ter um governo um plano de governo bem, vamos dizer, conciliador, e aí vai, né? Vocês com certeza devem conhecer alguém que você olha assim, o cara tem aquela gás, tem a vontade de ser vereador, geralmente é mais vereador que pessoas fora de Brasília, né? O cara tem tudo, ele tem um grupo de amigos grande, debate, tal. Você chega para ele para conversar sobre a estruturação do negócio, ele não sabe absolutamente nada. Nada. E daria um bom vereador. Sim. Mas e aí a ideia do nosso curso é, não, vamos pegar essa pessoa aqui, vamos dar um trato nela, digamos assim, uma orientação, tal, olha, você organiza a sua campanha assim, o sistema funciona desse jeito no Brasil, eleitoral, tal, porque às vezes o cara não entende o que o vereador faz, e às vezes ele, no meio da campanha de vereador, ele fica prometendo coisa do prefeito e do deputado estadual federal que ele vai resolver, e acaba perdendo voto, porque ele, depois a população não casa com a ideia dele. Então, a nossa ideia agora nessas turmas foi isso, olha, você é candidato a vereador, prefeito, vamos te instruir no que você tem que ser. Aí essa foi a ideia e acreditamos que chegamos a 3 mil alunos para a eleição de 2024. Você falando isso, eu já vi algumas campanhas que deu para ver claramente que o candidato ali, ele estava prometendo coisas que o cargo dele que ele estava se colocando à disposição não ia dar coisa, né? Inclusive eu lembrei do Tiririca, né? A campanha dele, né? Você sabe o que o político faz?
Não, nem eu. Então volta em mim que eu vou descobrir e te falo, né? E deu certo 3 Deu vezes. certo 3 vezes. E ele até hoje não aprendeu e contou pra ninguém. Brincadeira, né? Eu acho que a gente precisa passar por uma maturidade mesmo, né? A gente também tem que entender o ser humano, né? Hoje em dia, você precisar colocar um prato de comida na sua mesa e ver aquela perspectiva de alguém, a possibilidade de trazer para você, isso traz, vamos dizer, aguça alguns sentidos bem primários que o ser humano realmente precisa disso, né? Então a política ela traz o lado intelectual muito grande, mas ela também tem que trazer o lado do básico também, né? Gente, só esclarecendo que o Renova, na verdade, não é um jabá, tá bom? A gente não trouxe aqui o Horácio justamente para fazer um jabá, vamos dizer, fazer propaganda do Renova. A gente quis trazer, o nosso objetivo é trazer pessoas que o Horácio é um cientista político, e a gente busca a todo momento não polarizar, né? Ir para um lado ou para o outro. É lógico que tem pessoas aqui que são de direita, outras pessoas que são de esquerda, outras pessoas de centro, outras pessoas que não sabem o que são, né? Mas o nosso objetivo do Lamparina é trazer esclarecimentos, né? O nosso objetivo aqui é para que as pessoas possam entender o que é política e o sistema onde que nós vivemos e convivemos, para as pessoas poderem, para ficar mais claro um pouco o que é isso, o que é aquilo, não é isso? Exatamente. E eu sou artista, né? Sou músico e tem muita gente que dentro eu falo isso tranquilamente, sim, não é puxando para nenhum lado, porque tem uma vez que a gente fez um projeto cultural, a gente estava dependendo de um edital federal e aí com a mudança do governo o edital foi cancelado. Assim, a gente tava 2 dias para assinar o contrato, então assim, era toda uma estratégia de uma empresa, né? A gente como artista, todo o ano inteiro, aquele recurso, a gente usar todas as ações e não foi possível, né? Então, a partir daquele momento eu falei, cara, não quero depender de nada que dependa do governo. Mas ao mesmo tempo, eu penso que isso pode ser até agora, mas eu acho que pensando geral, em termos de país nacional, como é que a gente pode fazer para a gente, como cidadão, conseguir levar esse nível para realmente a gente ter benefício, né? Realmente o político que está ali dentro, ele trabalhar a favor do cidadão e não trabalhar a favor dos próprios interesses, porque ele tem um monte de empresa de laranja, no nome de laranja, porque ele não pode ter, como ele está no cargo público. Aí ele tem um monte de empresas, você vai ver que as leis que ele coloca é tudo para favorecer as empresas dele. Eu falo isso tranquilamente porque a gente sabe que existe isso, sim, né? E como é que a gente pode fazer para elevar? Claro, você trouxe o Renova, né? Eu acho que isso já é um caminho, né? Mas isso é mais diretamente quem está querendo tá mais ligado mesmo. Mas tem gente que nunca vai querer saber e segue a vida, né? Para isso daí, eu sempre, toda eleição, tento votar nos candidatos que ele defendam algumas coisas básicas, principalmente no âmbito de desburocratização do Estado, liberdade econômica. E a ideia de desburocratização do Estado é isso. Pegar uma lei, não sei se foi a Lei Rouanet que você pegou, ou se foi o Fundo de Participação da Cultura, que também as pessoas às vezes não entendem. Você tem vários fundos, isso também eu acho que já começa errado por aí, porque você não sabe, eu tenho que ir nesse, naquele, cada um é uma regra diferente, burocratização. Cada um é um gestor diferente, cada um pede uma coisa diferente no edital. Eu estava ajudando um pessoal agora, eu sou um da FAP-DF, que é a de Amparo à Pesquisa aqui. Eles colocam tanta dificuldade no projeto, tanta dificuldade, que você tem uma puta de uma ideia, você tem uns mecanismos para fazer ela, mas aí eu falei assim, em vez da gente estar gastando energia em desenvolver o projeto, você fica gastando energia em tentar burlar o projeto. Porque tem uma série de coisas que seguinte você fala, se a pessoa vai ganhar, se não me engano, a pessoa pode ganhar até R$4.000.
Aí, se você ganhar mais do que isso, você tem que contratar ela CLT. Cara, mas como é que eu vou fazer um projeto de 6 meses, no máximo um ano, vou contratar uma pessoa CLT? Eu falei assim, não, e não pode ser PJ, tipo MEI, porque se o valor... É umas regras, assim, absurdas. Eu falei, porque quem está do outro lado, que toca a burocracia do Estado, está com seu salário em dias e tudo mais, ele tem um horário, ele não calcula o peso que é as decisões dele no outro lado, que foi o seu, que você gastou um baita trabalho, tempo, e no pior das contas, assim, se a burocracia não fosse tão grande, você não tinha sofrido na decisão política de mudança de governo. Exatamente. Porque você perde um grande tempo nisso. Então, quando eu falo assim, a ideia, a gente mais próximo a fazer, é voltar em pessoas que falam na diminuição do papel do Estado. O Estado não pode, gente, ter esse nível de decisão sobre a vida das pessoas. E assim, eu peguei um exemplo aqui, se você for para a área da saúde, você vai ter uma série de decisões que o Estado fica tomando sobre aquilo ali no dia a dia, na ponta, sobre a pessoa que vai ser atendida no posto de saúde. Na Secretaria de Educação você vai ter o mesmo, e não é em Brasília um problema assim, é um problema geral. Essa ideia da burocracia do Estado. Então, assim, digitalizar o Estado, defender o mínimo de participação do componente humano, nesse caso, assim, o CPF, do servidor público, é a possibilidade de avanço do país. A gente não tem mais como viver nesse Brasil se a gente quer avançar. Imagina, você tem uma puta de uma ideia e criou uma empresa de tecnologia. Assim, caos para você tornar aquilo dali grande. O Estado brasileiro mata os bons projetos. Pela burocratização. Exatamente. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Eu também concordo, eu sou empreendedor, então eu acredito que tem que conseguir ter uma abertura mais fácil para a gente poder realmente até entregar mais valor dentro do nosso negócio para as pessoas, né? Mas ao mesmo tempo, beleza, para as pessoas que andam direito e tal, mas tem gente que, cara, ainda é corrupto pra cacete. Aí se você deixa muito fácil, como é que é? Tem isso também. Eu tô fazendo essa pergunta. Assim, se abrir demais, aí como é que fica também? Eu sempre sou a favor do fiscalizar e punir. Aí o Brasil, para a teoria da fiscalização, não deixa o projeto acontecer, e quando vai punir errado. Uhum. Eu sou super a favor disso, assim, olha, projeto de 100 milhões. Eu te dou 100 milhões em 10 dias. Mas se em 20 você, com 100 milhões na mão, você não conseguir mostrar propriamente o que você fez, num prazo muito rápido, imediatamente cancela todo o projeto e peça a sua prestação de contas. E de ali em diante eu judicializo para você devolver. Se você não devolver, a gente vai colocar 200 milhões de multa em você. Mas é 200 milhões de verdade. Não é 200 milhões que um advogado vai te cobrar 10 mil e a multa vai tramitar 20 anos e não vai caducar. É assim, rápido. É isso que eu falei. A ideia, se você tem um Estado eficiente e digitalmente capaz de prever e tudo mais, você resolve dessa forma. Aí você, às vezes, assim, na época da pandemia, você tinha uma série de projetos bons para ajudar as coisas. Ninguém conseguiu andar com os projetos. Todos os estados e o governo federal diz que liberou milhões e milhões e milhões. Ninguém conseguiu acessar o dinheiro. O dinheiro acabou indo para uma mesma bolha de quem já tem projeto rodando e tal, tipo uma pirâmide. Pela burocratização. Uhum. Horácio, você acredita na alternação de poder? Sim. E você acha que é saudável isso? Para ter em todos os sentidos, vereadores, deputados, senadores, presidente? Mas existe também uma continuação daquele poder também, né? Eu ainda não tenho vamos dizer, uma opinião formada quanto a isso. Até porque se aquele trabalho está sendo bem desenvolvido, por que não, né? Eu acho que assim, seria saudável
um sistema democrático brasileiro, primeiro presidente da República, igual nos Estados Unidos. Fez 2 vezes, você não pode ser candidato a absolutamente mais nada. O Sarney até apresentou um projeto desse, nunca andou o projeto. Coitado. Que era justamente, olha, depois que você foi presidente da República, você não vai mais nada. Zerou o jogo, né? Aí depois alguém tentou lá a ideia de senador vitalício, que aí você dá um cargo pro cara e ele fica lá... O Império Romano. Isso aí eu também já acho demais. Mas a ideia de, olha, você foi presidente da República, é isso, o Clinton, o Obama, Sim. não mais nada. Continuam tendo uma grande relevância pro seu país. Fernando Henrique, até pouco tempo atrás, tinha uma grande relevância no país, nos grandes debates, não precisou de mais nenhum cargo. O fato de você ter sido presidente da República, o Lula não deveria... Se ele não tivesse envolvido politicamente, ele não tinha passado o que ele passou, o Brasil não estava passando pelo que passou. Então, assim, falta uma certa grandiosidade das partes. A Dilma também, se tivesse conduzido um mandato, vou terminar o mandato e sair bem, o Brasil era outro. Assim, você vai ter a ponta de um lado e do outro que não tem a grandiosidade do que é o status do cargo, a grandiosidade do que é você ter sido presidente da República. É o cara voltar para a planície. Qualquer coisa fora disso. Na verdade, quem está no poder quer perpetuar no poder. Não tem um que não queira fazer isso. Todos eles têm a perpetuação no poder. O Sarney mesmo viveu ele, depois de tudo que ele viveu, o projeto dele, né, tá lá até hoje. Vamos e concordamos, né? Porque presidente, senador, isso, aquilo, uma perpetuação do poder. O poder é muito bom, né? Poder e dinheiro, vamos dizer assim, meu amigo, não é brincadeira, né? Ele fez 94 anos essa semana, né? Aí tem uma matéria. Ele começou com 18 anos como vereador, o Sarney. Você imagina, se ele está com 94, então... ele quase 70 e poucos anos aí de... 76 anos. 76 anos. 2/3 da população brasileira não vai viver o que ele foi político e influenciou o debate político brasileiro. Cara, é uma coisa assim absurda. Mas eu acredito que dá para você colocar algumas regras. Olha, senador, você só pode disputar no máximo 3 vezes. Deputado federal, você pode disputar no máximo 4 vezes. Pra você estimular, a regra do executivo já está ok. Eu só acho que tem que ser nível foi governador, depois que você foi governador, você não pode ser mais governador de novo. Sim. Se você foi eleito, reeleito. Prefeito também. Isso oxigenaria muito o debate político brasileiro e as políticas públicas. Porque por mais que o cara souber, ele sabendo que ele não vai voltar, ele ia preparar um sucessor. Você acredita que os cargos políticos, especificamente, eles têm que realmente serem remunerados? E se tirasse um pouco da remuneração dos políticos, seria bem-vindo? Olha, eu sou... É polêmica essa pergunta, né? Você vai rir, mas até eu vou falar. Porque... político, na teoria, ganha pouco. Vamos fazer uma conta aqui, tá? Em 40 e poucos. Mas vamos porque hoje eles têm 27,5% de imposto de renda, mais INSS, que eles também fazem contribuição, como se fosse um alto funcionário público. Então, hoje, um deputado federal ganha ali, vamos pôr, R$35 mil líquido. Você olha na média do que é o Brasil, de fato é um salário astronômico. A gente é um país pobre. Mas quando você olha o que é a rotina do deputado e tal, o que ele precisa fazer, aquilo não é um salário. E o custo de vida, que é onde a gente está morando em Brasília, é caríssimo. Restaurante, o condomínio do prédio dele. Então, assim, essa conta não fecha. Mas assim, desculpa, eu tô querendo arrumar polêmica, não. Mas esse valor vem agregado a outras situações que ele vem... Aí que eu falo que começa os erros. Que aí você começa... Pô, o dinheiro não dá. Não, vamos te dar aí uma verba de gabinete. Sim. Uma verba para você... Auxílio terno. Aí eu falei, os 35 já começa a virar ali 100 para ele. Ele já fica, esse já de fato é um salário compatível para eu poder conseguir tocar a política. Aí no final das contas,
Pô, mas isso não paga a campanha. Aí faz o quê? Mais dinheiro público na campanha. Então, assim, se a gente talvez desse o salário na ponta. Sem outras categorias agregando esse salário, vamos dizer. Se não tivesse verba pública de financiamento, a gente tinha políticos melhores. Porque o cara, ia passar o dia inteiro atendendo gente para poder ter doador de campanha. Ele ia ter um compromisso maior com o eleitor na ponta, ou empresários da cidade onde votam nele, e sabe que se os caras juntar, derruba ele. É um modelo americano. Eu acho fantástico, nesse aspecto, o modelo americano. O cara, ele olha para o presidente da República e... Meu negócio é o seguinte, no meu distrito, o povo está satisfeito comigo ou insatisfeito. Tanto você vai pegar, você tem deputados... a ideia é que o lobby dos Estados Unidos é aberto, né? E assim, como a eleição é 2 anos, o deputado, assim, ele começa a arrecadar já no dia seguinte do mandato. Ele começa a fazer reunião com... eu sou defensor de armas do Texas. Irmão, vai ter vamos aumentar imposto para armas. Ele não vai votar. E ele tem todo o direito de não votar, porque ele falou, olha, no meu estado, onde eu disputo a eleição, as pessoas não querem que eu vote nisso. Trabalha para segmentos, vamos dizer. Quem doa para mim, entendi. Não quer. Eu falei, no Brasil acontece exatamente a mesma coisa. É híbrido, só que né? a Vamos mídia dizer. tá falando mal. Eu falei assim, a mídia fica culpando um deputado contra o agrotóxico. Aí ela fica culpando o deputado do Rio de Janeiro sobre agrotóxico. E aí o cara do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, Rondônia, Goiás, que tinha que estar preocupado com o assunto. E isso só de fato aconteceria se o voto fosse distrital. Entendi. Mas hoje, para você influenciar o processo político brasileiro, tu pode bater em qualquer um. Entendi. Porque o Congresso inteiro é como se... Porque a fonte de pagamento é única, do Tesouro Nacional. Então, por isso que você também, pela sua oratória, você é a favor do voto distrital, chamamos assim. É voto trabalhado por segmentos. Isso. Entendi. Para mim, é um distrital puro ainda, porque tem um misto, né? O misto é muito comum. Você imagina um país continental híbrido, brasileiro, né? Vamos dizer assim, fica confuso. Vai todo mundo no puro, mas você pega o Brasil, divide em 513 distritos, você resolveu os 513 deputados. Eles representam aquilo dali. E aí eles se organizam em partido e temas. Fica mais organizadinho, digamos, a brincadeira. Horácio, você como cientista político, né? A gente está aqui conversando a respeito de diversos temas, né? Como você vê o Brasil daqui a 15 anos? Olha, se em 2026 a gente não tiver uma eleição mais tranquila de qualquer parte, que o Lula seja reeleito, mas o Lula sendo reeleito sem a mão da mídia pesando a favor para ele, uma disparidade como foi com o judiciário e tal, a gente vai ter muito problema. E depois a questão fiscal. Se não tiver responsabilidade fiscal, o Brasil quebra. Mas vai quebrar rápido. Rápido. E a gente não está preparado para isso. Meus amigos, tudo que eu peço aos políticos que contemplem o mundo, o crescimento do mundo para a sua melhora e procurem preservar a verdade, porque realmente cada vez mais a gente vê um mundo repleto de situações que não são fáceis, né? A gente vê que existe milhões e milhões de miseráveis no Brasil. Existe isso, pessoas que ainda abaixo da linha da pobreza, isso existe, né? Falar que não existe, até porque eu aqui mesmo, em Brasília, em alguns lugares que eu faço campanha de arrecadação, eu vejo situações assim críticas. Mas espero que esses homens que estão no poder façam pelo povo, façam por uma melhoria para todos nós, e sem desse ou daquele, eu acho que eu mesmo não tenho uma ligação política com um ou com outro. Eu acho que a política ela é para ser vivida, e também eu sinto que há essa necessidade de... O de direita tem um segmento, o de esquerda tem outro segmento, mas
lá na sua essência, lembrar das pessoas que precisam tanto dessas pessoas que estão lá, né, representando o povo. Horácio, foi bom aqui o bate-papo, eu acho que foi uma conversa legal, você procurou trabalhar, esclarecer algumas coisas aqui que tínhamos dúvida e pessoas também que nos acompanham possam estar esclarecendo essas dúvidas. Foi legal aí tê-lo aqui. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Política eu sempre falo é um assunto chato, né? É chato. Só assim, quando você tá ali no bar, bebendo com os amigos, aí tem futebol do lado e tal, aí surge o assunto, vai e volta, fica legal. Agora você parar só 1 hora pra ficar só discutindo política. E outra coisa de política não é legal, é quando você tem as pessoas, às vezes, convergem ou, né? Então, assim, pensa de um jeito, pensa de outro, nossa, aí não é fácil, né? Exatamente. Mas é isso, faz parte da construção do ser humano, é isso. Isso, parabenizar vocês, obrigado pelo convite. Mais uma vez, foi a primeira vez, achei super legal. Eu acompanhei vários podcasts, né, principalmente ano retrasado na campanha, eu acabei acompanhando, ficava no fundo, observando. Mas bem legal, gostei. Foi um papo super leve. Deu para a gente, acho que na troca de ideias, a gente principalmente informar para as outras pessoas que vão assistir de que o mundo não acabou, porque o teu candidato perdeu ou ganhou. Então, faz parte da democracia, é o altos e baixos. O importante é a gente não sair dela. É isso aí. Quero agradecer a oportunidade de você ter aceitado vir aqui no Lamparina Cash. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aperta no sininho. Se você é de esquerda, você é de direita. Centro, né? Ou de centro, você come, bebe, respira, né? Caga, mija. É ser humano, né? Então, assim, a gente não deixar que a nossa opinião, a gente queira sobrepor a nossa opinião pro outro, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu e o Fábio mesmo, a gente tem opiniões um pouco diferentes, mas a gente nunca brigou. Acho que isso faz parte da construção. Disso, né? Eu acho que o importante é a gente ter respeito também com a opinião do outro, né? Que pode ser que o outro esteja certo. A realidade é essa, né? Às vezes a gente, eu acredito lá com tudo dessa minha opinião, mas pode ser que eu esteja errado. Ou pode ser que eu esteja certo também, né? Então, importante é a gente viver bem e se inscrever no canal, como eu falei mais uma vez, né? A gente viu que a maioria das pessoas que assistem o nosso podcast ainda não estão inscritos, então se inscreva, compartilhe com os amigos e agradecer o Fibo, né? Eu quero dar um recado que o Fibo mandou aqui agora, que a plataforma é gratuita, então se você é pai de um aluno, de um estudante que está estudando para o Enem, é uma plataforma onde vai te dar estudos dirigidos, mais de 800 videoaulas simulados, todo o banco do Enem de todos os anos está dentro da plataforma, então é uma plataforma muito inteligente, né? Uma inteligência artificial, então tá no primeiro link aqui da descrição do vídeo, aperta lá que ainda está gratuito para você receber todos os benefícios do Fibo. Isso aí, Horácio, suas palavras, considerações. Então, obrigado novamente, né? Deixar um recado pro pessoal que sigam, né, o canal, importante. E a gente tem que ter fé e esperança. Acho que é isso, independente de candidato que ganha ou perca a eleição, a gente entender que são momentos. O seu político favorito vai uma hora estar no topo, e o seu adversário vai estar no topo, e isso é saudável. O importante é a gente não, em nenhum momento, e que a gente nunca aceite que o nosso político favorito, na questão, viole os valores que a gente acredita. Aí você tem que ter a liberdade de criticar. A gente nunca pode ter esse fanatismo político para não criticar o político que a gente gosta e votou achando que é perfeito. A gente não, da democracia, a gente já saiu do império há alguns anos, então é saudável e normal você criticar o político que você votou. Parece que isso se perdeu com o tempo, mas é normal. É verdade. Então é isso, agradecer novamente a oportunidade. Horácio Ramalho 8, meu Instagram. Acabo comentando um pouco de política lá também. E é isso. Obrigado novamente. Estou ficando uma frase aqui que eu acho que é interessante. A gente é um político inglês, o Burke,
que ele diz que é um erro popular muito comum o de acreditar que aqueles que fazem mais barulho ao se lamentar a favor do público sejam os mais preocupados com o seu bem-estar. Então fique ligado, procure entender e saber quem é o político que você colocou lá. Na capital do Brasil, mais um podcast especial. Lamparina com você. Até a próxima.